pensamos além do medo e da fome, será que existe mais alguma coisa no Sharia que pode te fazer adiar o salário para outro tempo? A pergunta está colocada já com a solução. Então, ele assume que o medo e a fome permitem alterar o salário para outro tempo. Para além do medo e a fome, será que existe mais alguma coisa no Sharia que pode te fazer adiar o salário para outro tempo? Fome não é motivo de adiar o salário. Está com fome, eu não vou fazer salário? Adiar o salário? Bom, aqui temos um hadith. Se você está faminto, está com muita fome, você tem comida pronta. Tem comida pronta. Se você for fazer salário, o teu salário vai ser comida. O teu salário vai ser comida. Como? Você vai ficar só a pensar na comida. Nesta situação, você deve primeiro comer, depois fazer salário. Então, acho que Abdullah ibn Mas'ud diz, ou Ibn Abbas diz, é preferível que a minha comida seja todo ele salário do que o meu salário se tornar comida. É preferível você estar a comer, a pensar que tem que fazer salário, do que estar a fazer salário, a pensar comida. Portanto, nesta situação, mas se você está com uma fome extrema, até chegam a dizer naquela hora de iftar, se a pessoa está a quebrar o jejum, está tão faminto, o salário já começou, e ele se for fazer salário, ele vai estar concentrado na comida, você tem que estar, Abdullah bin Umar, hadith, vamos encontrar, Abdullah bin Umar, é bom você comer, depois juntar-se ao salário, do que você estar a fazer salário, pensar, um baile, Deus está mexendo meu prato aí, não é? Concentrado nisso. Então, este é um momento. Medo. Medo, em que circunstância você vai ter que retardar o salário? Não está claro, não está explícito. Você está com medo, o máximo pode acontecer, você não consegue sair porque tem algo que possa te fazer mal, mas o salário não vai ser retardado. Você vai fazer salário quando você estiver, não vai deixar a hora do salário passar. Tem um motivo válido de você não ir para o masjid, mas a hora do salário não vai passar sem que você tenha feito o salário. Sempre que estou na sala de aulas, eu ouço o adhan. Qual é que deve ser o meu posicionamento? E por caso eu perca algum salário, qual é o tempo estipulado para fazer o salário previsto? Nós também estudávamos, também na escola, e tinha hora de salário. A minha experiência, eu também saía da sala de aula, tinha que fazer salário. E você pode informar, pedir na escola, e hoje é mais fácil, as pessoas já entendem que os muçulmanos têm de rezar 5 minutos, salário é coisa rápida. Então faça o salário e volta à sala de aula. Hoje isso é fácil e execuível. Portanto, não deixa o salário passar e perder a hora com o argumento que eu estou na sala de aula. Portanto, o salário, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, foi prescrito para ser efetuado dentro da sua hora, então este salário deve ser cumprido neste momento. A segunda questão qual era? Nesta pergunta? Se perder o salário, qual é o tempo estipulado? Bom, se perdeu o salário, você deve repor este salário, independentemente do tempo, qual é o tempo, a oportunidade logo que você tiver de repor esse salário, você deverá repor o salário. Se uma mulher fizer salário em casa com seu marido, esse salário é considerado como tendo sido feito em congregação? Salat em casa com seu marido. Portanto, o marido deve fazer salat no masjid. Não é? A irmã não precisa do imã que seja o marido em casa. Ele já é o imã em outros momentos. É? Mas neste momento, imã dele é imã do masjid. Portanto, deve mandar o marido para fazer salat no masjid em congregação. Mas se por alguma razão ela talvez é uma nova muçulmana, não sabe fazer salat, ele está a fazer salat com ela para ensinar ela a fazer salat, portanto, inshallah, poderá ter recompensa de ter feito o salat em congregação, mas aqui estamos diante de uma exceção. A norma é que os homens devem fazer salat em congregação no masjid e não nas suas casas. Se a pessoa dorme com a intenção de fazer tahajjud, ela pode fazer o witr e depois dormir, ou deve acordar para o tahajjud e terminar com o salat al-witr? Quanto ao salat al-witr, portanto, é verdade que está fora daquilo que é o nosso tema, mas como não temos muitas perguntas, eu vou responder essa questão. Quanto ao salat al-witr, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ijalu min akhir salatikum witra", façam o witr como vosso último salat.
último salat do dia deve ser o witr. Portanto, o último salat do dia termina antes de entrar o salat do dia seguinte, que é antes do Fajr, antes de entrar a hora do Fajr. Portanto, você faz o witr para o último salat. Se você consegue, vai pôr despertador para acordar na hora de tahajjud, vai fazer tahajjud, então é melhor você fazer o teu witr depois de fazer salat tahajjud. Mas se você não tiver certeza, sabe que posso acordar como posso não acordar, então você pode fazer o salat witr e se acordar para o tahajjud, então você faz o tahajjud, não é necessário ter que repetir o seu salatul witr. O que torna o salat inválido? O que torna o salat inválido? São vários aspectos que tornam o salat inválido. Portanto, se você não fez o salat com essa descrição toda que mencionamos aqui do hadith de Tirmidhi, de Khalad bin Rafi', onde você despacha o salat, não faz o ruku, os pilares do salat adequadamente, este salat torna-se inválido. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Salli fa innaka lam tusalli", faça salat porque tu não fizeste salat. Portanto, você se fala no salat, conversa no salat, faz coisas, come no salat, essas coisas invalidam o salat. Você liberta gases no salat, a pessoa, a mulher, alcançou seu período menstrual no salat, o salat quebra, assim como o jejum também quebra. São vários aspectos que podem ser mencionados no que concerne a invalidar o salat. Portanto, seria necessário observarmos casuisticamente o que efetivamente aconteceu para nós. Não conseguimos dar uma lista, não é, taxativa, isso quebra, mas esses são alguns aspectos que normalmente acontece, a pessoa liberta gases, o salat torna-se inválido, e alguns ulama dizem que ele começa a sangrar no salat. É verdade que essa é a posição de Imam Abu Hanifa, o sangue passou o limite da ferida, o salat também torna-se inválido. Portanto, falou, conversou, coisas do gênero, comeu. Portanto, essas coisas quebram o salat como ponto essencial. Se não cumprir os pilares do salat, este salat não terá relevância e não será aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Pode falar em voz alta, em português, para os outros irmãos também entenderem. Esse não é caso concreto aqui, não é? Não está a falar de um caso concreto, não é? É uma hipótese, não é? Bom, primeiro, é muito difícil você provar que alguém comete zina. É muito difícil provar que alguém comete zina. O facto de duas pessoas estarem juntas num quarto fechado, por mais que tenham passado 10 horas de tempo, você não pode dizer que essas pessoas cometeram zina. Por isso estou a dizer, como é que você vai provar que essas pessoas cometeram zina? Zina está a falar de penetração. Este é o mais alto, a mais posição de zina. Como é que você vai provar isso? Se eles estavam fechados lá no quarto. As tantas ele estava a confessar pecados ao sheikh, ou se for o caso. Se está a dizer dirigir o salat, não é? Se for, estamos a falar de dirigir o salat, o sheikh está sendo posto em causa. As tantas ela estava a confessar tudo. Né? Estou a fazer dhannu bil mu'minina khaira. É o que o professor Salam disse. Nós temos que pensar bem das pessoas. Podia ter acontecido alguma coisa. O facto de eles estarem fechados num quarto não quer dizer que eles estão cometendo zina. Por mais que tivessem cometido. Se você não viu a penetração, atenção, não viu a penetração, você não pode dizer que eles fizeram zina. É uma das coisas mais difíceis de provar no Sharia todo. Zina. Então é grave acusar alguém que está cometendo zina. Portanto, se é difícil provar, como é que vamos dizer se podemos fazer salat atrás dele ou não? Princípio de presunção de inocência. Ele é inocente até você provar o contrário. Você pode dizer, sim, estavam, porque estavam fechados no quarto, até ouvi, entraram depois de Isha, saiu um pouco antes de Fajr, mas naquele dia até saiu depois de Fajr. Não disse nada. Não.
temos que preservar a honra das pessoas. Temos que preservar a honra das pessoas. Acontece, não estou a dizer que, olha, agora ninguém pode me apontar dedo. Não. Nós sabemos que nós vamos responder perante Allah subhanahu wa ta'ala. Mas é muito difícil provar que alguém cometeu zina. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam havia pessoas que cometiam até zina, mas nunca se provou que ele cometeu zina. A pena que foi aplicada no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam foi por confissão. Ele veio a Rasulullah, eu cometi zina. O profeta, você está louco, sai daqui. Veio em outra direção, mais il-aslami. Ya Rasulullah, eu cometi zina. Você não está bem de cabeça? Pela quarta vez, profeta, você está bem de saúde? Tem alguma anomalia psíquica? Não, Ya Rasulullah, eu estou bem em tudo, eu estou arrependido disso que eu fiz, eu cometi zina. Então, a pena foi aplicada para ele. A segunda pergunta, sim. Rezar em frente do faz atrás. Bom, dependendo do que ele faz, bid'a, o que considera como bid'a? Eu partiria do princípio, não é, de pensar bem das pessoas. Se você sabe, de fato, a crença dele é crença que lhe tira do Islã, por exemplo, então você considera que não é muçulmano. Mas, dependendo do que ele faz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Sallu khalfa kulli barrin wa fajir." Façam salah atrás de todo virtuoso e todo ímpio, pecador. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: chegará um tempo em que os imãs irão, com o hadith do Bukhari, os imãs irão cometer atos que irão pôr em causa o vosso salah, o vosso ibada. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Fa'in asabu falakum walahum." Se eles estiverem corretos e certos, eles terão a recompensa e vocês terão a recompensa. Wa in akhta'u, se eles errarem, eles estiverem no erro, falakum wa alayhim. Vocês terão a vossa recompensa e o pecado estará sobre ele. Portanto, o princípio é sallu khalfa kulli barr wa fajir. Você faz falar atrás de todos, não é ser um pecador ou virtuoso, porque você não sabe exatamente se ele o que lhe faz chamar bida a ti. Não é uma pessoa que é bida. Você pode ter uma concepção, mas pode não ser realidade daquilo que você está a julgar. Portanto, tem este hadith que suporta, a não ser que você sabe, esta pessoa é uma pessoa que adora campas. Essa até é mushrik. É um mushrik. É uma pessoa que tem crenças negativas contra uma crença do muçulmano. Aí a situação é completamente diferente. Mas só falar de forma abstrata, uma pessoa, um bidati, uma pessoa que inova. Portanto, eu acho uma pergunta muito abstrata para poder dar uma resposta concreta, mas me suporto neste hadith, sallu khalfa kulli barr wa fajir, e no hadith em que se ele estiver correto, você tem recompensa, ele tem recompensa. Se ele, como imã, estiver errado, ele terá o pecado e vocês terão ainda a vossa recompensa. Só uma pergunta simples. O imã pode unir-se a uma esposa de uma mulher sem fazer engaio e dirigir o salário? A questão é, essa mulher muçulmana estar com uma mulher, é isso que está a dizer? Juntou-se. Ok, isto não pode acontecer. Se vocês sabem que de facto ele vive com uma mulher, não é? É descarte de consciência individual. Portanto, devem fazer o mínimo, falar com ele para que se faça o sunnat nikah e continue a liderar a oração, mas isso também não lhe dá o direito de dizer que ele está a cometer adultério. Mas o princípio é que, sendo imã, ele tem de legalizar a sua relação, fazer o sunnat nikah e deixar as pessoas tranquilas, não é? No masjid onde eles lideram.